Jesus, tenho uma família abençoada, graças a Deus. Deus seja louvado. Já passei pelo vale da sombra da morte, mas aqui eu estou para dizer que Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Amados, vamos direto ao que interessa. Quando eu estava lendo a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, é importante eu ressaltar e eu falar para a igreja, para os irmãos, que Israel estava vivendo um tempo de apostasia. Israel estava vivendo um tempo de tristeza, um tempo de afastamento espiritual, porque o povo que conhecia a lei, que conhecia a palavra do Senhor, estava vivendo uma vida degradante, uma vida perversa, uma vida fora dos caminhos e dos mandamentos do Senhor, assim como Deus, desde o livro do Êxodo, desde quando tirou Israel do Egito. A Bíblia vai nos mostrar que durante o deserto Deus fez muitos milagres, como por exemplo, Deus no capítulo 14 do livro do Êxodo abriu o mar vermelho, abateu a Faraó, e a Bíblia nos diz que Miriam do outro lado cantava e dizia: só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. A Bíblia nos diz que o povo murmurou para Moisés porque não tinha água. Moisés tocou na rocha, fez brotar água da rocha. A Bíblia diz que o povo estava com fome, e a Bíblia diz que Deus fez codornizes descer do céu, e o povo comeu carne que saiu até pelo nariz. Quem pode dar glória a Deus nessa noite? E o povo estava duvidoso, o povo estava, aleluia, questionando a Deus desde aquele tempo do deserto, porque está escrito na palavra de Deus no livro do Êxodo que durante o dia a glória do Senhor era presente de que forma, de que maneira, pregador? Ela aparecia através de uma coluna de nuvem para proteger o povo do sol escaldante, presbítero, que queimava sobre o deserto do Sinai. A Bíblia nos diz que durante a noite era muito frio, então Deus providenciava uma coluna de fogo, ou seja, durante o dia, coluna de nuvem, durante a noite, coluna de fogo. Aleluia. A Bíblia nos diz que esse povo é andando pelo deserto, e no capítulo de número 6, por exemplo, no livro de Levítico, está escrito que Deus, ele prepara, ele escolhe, ele seleciona, ele santifica sacerdotes para oferecer sacrifícios sobre o altar. E a Bíblia nos diz que após o sacerdote oferecer sacrifício sobre o altar, o que ele tinha que fazer, missionária? Ele tinha que tirar a cinza, e ele tinha que, tirando essa cinza, colocar-se lenha. A cinza, muitas vezes, é a cinza da mentira, é a cinza da arrogância, é a cinza do erro, é a cinza do pecado, é a cinza do adultério, é a cinza do engano. Aleluia. Mas essa noite eu acredito que tem gente com lenha para colocar sobre o altar. Glória a Deus. Espírito Santo, fala comigo, Deus. Eu estou sentindo a presença dele nessa noite. Levanta a tua mão que eu quero profetizar nessa noite. Você, Israel de Deus, o Senhor está dizendo: tira a cinza da tua casa, tira a cinza do teu altar, coloca lenha, coloca coração, para que eu vou manifestar a minha glória. Se você acredita, agora! E o sacerdote, ele chegava, ele tirava aquela cinza e colocava lenha. E no capítulo 6, versículo 3 de Levítico está escrito: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Segura na mão desse crente no teu lado, fala para ele: você tem que ser crente não só sexta-feira, não só de quarta-feira. Fala, não chore a céu. Fala, você tem que ser crente, não é crente domingueiro, não. Fala, com licença, irmão. Fala para teu irmão, para tua irmã, fala: não é só uma vez por semana. Não é só uma vez por semana, não. Seja crente na tua empresa, seja crente na tua casa, seja crente na tua família, porque o fogo arderá continuamente sobre a glória. Aleluia, Jesus. Glória. Esse é o povo que conheceu a Deus, e muitas gerações morreram no deserto.
passou o tempo de Moisés. Moisés, a Bíblia diz que a morte de Moisés, ela é tão misteriosa, porque no final dos seus dias, Deus mandou Moisés tocar na rocha, mas Moisés estava irado, e ele bateu na rocha. E a Bíblia nos diz que Deus arrebatou Moisés de uma forma muito misteriosa da face da terra. Aleluia. Se você ler a carta de Judas no Novo Testamento, Judas vai escrever dizendo que o diabo, o nosso inimigo, ele lutou contra o arcanjo Miguel por causa do corpo de Moisés. Os historiadores, os estudiosos que vão mais profundo dizem que o diabo queria usar o corpo de Moisés para que o povo passasse a idolatrar o próprio Moisés. Essa é a intenção de Satanás. A intenção, minha irmã, do diabo é fazer com que essa igreja esteja idolatrando homens, como muitas igrejas que nós vemos por aí. Eu estava vindo hoje da escola na parte da tarde e eu passei na frente de um determinado ministério, que eu não vou citar o nome, questão de ética, onde a gente vê a foto do camarada, vê a foto da esposa, vê a foto dele, parece assim que... Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? E Deus colocou no meu coração. Hoje o homem usa o meu nome para querer se aparecer. Hoje o homem usa o meu nome, usa a minha palavra, usa a unção que eu emprestei para querer se aparecer. Fala para o teu irmão assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Fala para o teu irmão: É que ele cresça e que ele diminua. E essas pessoas, elas são influenciadas pelo diabo. Essa é a intenção, presbítero, de Satanás: usar o corpo de Moisés para que o povo pertença à visão de Deus, o foco de Deus. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus não permitiu e mandou o arcanjo mais forte que ele tem. O qual é o arcanjo mais forte que ele tem, o qual é o guarda de Israel, que ele é o arcanjo. E a palavra de Deus vai nos dizer que Moisés, ele morre de uma forma misteriosa. E após a morte de Moisés, a promessa ela continua de pé. E Deus havia preparado um homem cujo nome é Josué. Todos nós conhecemos a história de Josué. Josué, ele não caiu na obra de Deus de paraquedas. Josué, ele não simplesmente olhou no espelho quando Moisés morreu, irmã, e falou assim: olha, eu vou substituir Moisés. Bateu no peito e falou: Deus é na minha vida, e já era. Não. Existia uma disciplina. Existia uma história. Quem está me ouvindo, dá glória a Deus. Existia um processo. Tem muito crente que não quer passar pela disciplina de Deus. Muitos de nós somos rebeldes quando o pastor puxa a nossa orelha. Muitos de nós somos rebeldes, eu falo de mim mesmo, quando o pastor fala: olha, não vai ministrar, vai ouvir a palavra hoje, porque muitos pregadores, eles só querem pregar para lá e para cá. Eu vivi isso. Eu fiquei mais de 7 anos na itinerância, irmãos, pela misericórdia. Eu preguei em muitos estados, preguei em muitas cidades, preguei até para fora do Brasil pela misericórdia. Meu ministério houve um tempo que, por causa do meu eu, por causa da minha rebeldia, por causa da soberba da vida, Deus, ele começou a tirar tudo. Porque assim como Deus, ele dá, fala pro teu irmão, assim como Deus dá, assim toma cuidado que ele também tira. Toma cuidado que também ele tira. Fala assim, ó. Fala pra ele assim, ó. Fala assim, vai devagar, fala. Fala com o velho, não fala, vai devagar. Vai devagar. É o mesmo Deus que dá, é o Deus que tira. Mas eu vim aqui para profetizar que essa noite é a noite de restituição. E ali nós acompanhamos a história de Josué. Vocês vão entender o que isso é o contexto. Porque Josué, ele foi aprendiz. Josué, ele se assentou para aprender. Sabe quem estava na batalha lá em Refidim? Josué e Arão, juntamente com Moisés. A Bíblia diz que os inimigos do povo de Israel, lá no livro do Êxodo, capítulo 17, os inimigos do povo de Israel se levantaram de uma forma tão ferrenha. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Que a Bíblia nos diz que os amalequitas, eles se levantaram de uma maneira a qual quiseram impedir Israel de chegar na terra prometida. O adversário falou: olha, eles não vão passar por aqui. E a guerra se travou de tal maneira.
Mas um homem chamado Moisés, qual eu estou falando, quando estava em vida na terra, ele se levanta e começa a orar. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, pastor. As mãos de Moisés eram pesadas, calejadas. E conforme a mão dele cansava, obviamente se abaixava e Israel começava a perder a batalha. Mas só que aconteceu algo impressionante. Fala pro teu irmão assim: você não está sozinho. Você não está sozinho. Assim, você não está sozinho. Você não está sozinho. Por que eu estou falando isso? Porque de um lado estava um, e de outro lado estava, aleluia, de um lado estava Josué, e de outro lado estava Arão, aleluia, de outro lado estava outro profeta que intercedia. E a Bíblia nos diz que enquanto eles pegavam a mão de Moisés e seguraram ela para o céu, Israel prevalecia na batalha. Glória a Deus. Fala assim, meu irmão, nunca pense que você vai conseguir sozinho. Você vai conseguir sozinho. Fala assim, vigia crente. Vigia crente. Coisa assim, né? De você falar assim, não, eu vou fazer tal coisa. A esposa aqui é uma péssima. Aí de mim, se eu fazer um negócio sem consultar ela. Eu não estou idolatrando minha esposa, mas a Bíblia diz que tem que honrar, né, amor? Glória a Deus por isso. Aleluia. Porque eu de orei a Deus, falei, pra mim tem que ser uma mulher brava. Meu Deus, mas não tão brava assim, Jesus. Glória a Deus, igreja. Eu falo assim, irmão, mas é do fundo do meu coração que Deus está fazendo aqui nessa noite. Às vezes você está preocupado com o problema que você deixou lá na sua casa. Deus. Às vezes você está preocupado com a situação do teu esposo, com a situação do teu familiar que ainda está cheirando cocaína, está na biqueira, está preso, ainda está fazendo coisa que não agrada a Deus. Eu vim aqui como profeta para dizer que quando tem alguém orando, Deus está dando livramento. E essa noite, receba da parte de Deus. Aleluia. Glória. Eita, Deus que fala na terra. Aleluia. Feche os seus olhos, segura a mão dessa pessoa que está ao teu lado nessa noite. Aleluia. Porque Deus está dizendo para mim que está fechando sepultura. Nessa noite eu vou ao encontro de alguém, diz o Senhor. Você tem orado, você tem chorado. Alianças que foram quebradas, propósitos que foram quebrados. Deus está dizendo, eu vou me manifestar como Deus de misericórdia no meio da tua casa. Abra a boca e adorar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem que aceitar a preparação, irmão. Assim. Você tem que aceitar, porque assim muitos querem estar no teu lugar, mas pergunta se quer comer. Eu já comi quando eu era criança, né? Eu lembro até hoje, quando meu pai faleceu, a casa onde eu morava chovia, entrava esgoto, entrava rato, barata, e minha mãe com 4 filhos pequenos. Aí os próprios parentes, por parte de pai, negavam leite para nós. Sabe o que a minha mãe fazia? Quem está me ouvindo, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Para nós comer fubá com café. Eu era bem pequenininho, do tamanho dessas crianças que estão aqui. E sabe o que aconteceu? Isso gravou na minha mente. E todas as vezes que a gente passa por uma necessidade, por uma luta, eu me lembro da minha infância. Muitas das vezes você está passando por uma situação a qual você se esqueceu que você já passou por coisas piores da tua vida. Nós temos esse costume. Às vezes as coisas estão boas, irmã. Aleluia. Porque nós pagamos o preço. Mas começamos sem perceber, murmurar. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Aleluia. Às vezes você não tinha condição de comer nenhum ovo frito. Fala assim, fala a Deus. Fala a Deus. É massificante. Aleluia. Muitas das vezes a gente acorda murmurando. Muitas das vezes a gente acorda reclamando. Não é assim, irmãos?
É verdade. Se deixar, eu estava numa empresa que eu falava para você, era um emprego abençoado. Mas se eu olhar, Deus nos colocou numa empresa muito incomparavelmente melhor. Mas se deixar, irmãos, tem hora que a gente reclama. Fala pro teu irmão assim, para de dizer que nada tá bom. Dizer que nada tá bom. Ele assim, você já agradeceu hoje. Já agradeceu hoje? Porque Josué, ele aprendeu com quem anda com o homem de Deus, vai ser homem de Deus. Se você tem um pastor, um presbítero em nome de Deus, se você tem uma irmã que está do teu lado aí, que é mulher de Deus, você vai chegar do outro lado e vai cantar o evangelho de Deus. Agora você quer andar com tranca-rua, você quer andar com pomba-gira, você quer andar com Zé Pirita, cai fora! Fala pra tua irmã, anda com mulher de Deus. Anda com mulher de Deus. Aquela irmã que vai lá, com todo respeito, as irmãs me deu a oportunidade, eu vou falar o que Deus está direcionando. Aleluia. Fala, Deus. Agora é mais fácil que é ter o WhatsApp, né? Mas é que não sente o calor, né? Da emoção, né? E aí, irmã Mariazinha, tá fazendo o que agora? Eu tenho um babado aí pra contar. É assim mesmo, Deus. Eu tenho algo aí, olha, desceu agora, hein? Desceu. Tá vendo? Não tá descendo esse negócio. Aí vai lá e fala assim, nossa, você viu quem pregou lá? Nossa, mas será que é tudo isso mesmo? Ali é isso, ali é aquilo, irmão. Tem que vigiar. Olha, o pastor tá meio doido, ele não tá na visão, não. Meu Jesus. Quem tá na visão? Quem fica o dia inteiro assistindo televisão, no Facebook, no WhatsApp, fazendo a vontade da carne, ou quem tá ganhando as almas? Espírito Santo. Meu Deus! Deus falou uma coisa comigo essa semana, falou assim, olha, tem gente que tá 10, tá 20, tá 30 anos dentro da igreja, nunca ganhou uma alma pra mim, mas tem gente que já se desviou, já caiu, já se quebrou lá fora, que eu não tô dizendo comigo, mas eu garanto que ainda tem uma pedra na minha coroa, porque quem me chamou vai ser Fala pra tua irmã assim, fala, não seja religiosa. Fala assim, seja como Josué. Seja como Josué. Glória a Deus, aleluia. Josué aprendeu com Moisés, é por isso que no capítulo 1 de Josué, Deus vai falar pra ele, olha, Moisés morreu, mas a promessa está de pé. Aonde você colocar a planta do teu pé, eu te procuro, e você vai fazer esse povo entrar na terra que ele pode dar glória. Glória a Deus, glória a Deus. Esse homem caminha com o povo, atravessa o Jordão, as muralhas caem. Quando acaba o livro de Josué, Josué termina escrevendo assim, ó, no capítulo 24, verso 15, que o povo já estava doidinho para sair da presença dele. Tem gente aqui dentro que você tem falado assim, se minha vida não mudar até esse ano, se minha vida não mudar até essa semana, Meu Deus. porque entra ano e sai ano da mesma situação, na baixando a calamaia. Aleluia. Tem pessoa aqui que está questionando a Deus, e Deus está dizendo, não é do teu jeito, não é da tua hora, não é quando você quer, a minha vontade é soberana. Eita Deus. Porque você vai ficando ansiosa, você vai ficando ansioso e vai falando, Deus, eu não aguento mais, porque depois dessa eu vou sair da igreja, aí muda de ministério, vai para o ministério, lá você encontra um pior ainda, lá você encontra uma prova maior ainda, porque Deus está dizendo, aleluia, que o que Ele te colocou, o lugar que Ele te colocou é aqui, é para você ser pensa, é aqui, diz o Senhor. Eita Deus que fala. Oh, glória. Eita, Jesus que fala. O povo já queria cair fora. Acho que o povo já estava assim. Josué tinha o Espírito de Deus. Deus revelou para ele, irmão. Capítulo 24. Ele passa ali as instruções, sabe o que Deus fez, o que não fez. E fala assim no capítulo 24, verso de número 15. Se vocês quiserem seguir os deuses que estão além do Rio Jordão,
Os deuses que seguiram seus pais, vocês vão. Porém, eu e a minha casa. Já era para você pegar no glória mais alto. Porém, eu e a minha casa seguiremos a Senhor da tua mão. Se você acredita que Ele vai alcançar a tua família, então prega de só quem decidiu adorar, quem decidiu adorar nessa noite, quem decidiu adorar, não sonhará glória nessa noite, por Jesus. Eita Deus! Glória a Deus! É uma questão de decisão. Você poderia ter ficado deitado, poderia ter ficado em casa. Quem não está cansado aqui? Hoje, quarta-feira, meio de semana praticamente, e o Senhor está olhando para você. Continua. Aleluia. Deus está dizendo: aquela porta que está fechada, eu vou abrir. O calamante vai sair. Aquele martelo, eu vou usar o juiz para bater. Quando você está com a mão levantada, Deus está enviando um anjo lá na tua casa. Lá na tua família, aquele teu parente que está debaixo de uma maldição, de uma obra, de uma cumaria, de uma geleira. Deus vai dar um sinal agora. Deus vai dar um sinal nesse lugar. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Jesus. Mas Josué morre. Aí inicia-se o período dos juízes. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Aleluia. Tem um anjo de Deus na porta dessa igreja. Glória a Deus. Espada de fogo na mão. E ele está entrando aqui nesse lugar. Para comer fazer candoeira cheia. E a Bíblia diz que o período dos juízes se acaba. Porque Deus, após a morte de Josué, o povo desobedecia, irmã. Eu estou te chamando de missionária. Que a irmã é uma bênção, é ganhadora de alma. Lembra-te do ribeiro de Querite, onde estava Elias. Lembra do estreito que me raiva. Deus falou assim: fala para ela que eu tenho aliança com ela. Muitos foram os desertos, propósitos. Muitos foram os jejuns de Calamaia. As calúnias, a fruta de Gevácia. Olha, se coloca de pé em nome de Jesus. Mas Deus está vendo algo que estava parado. Remete para canto, leve a sair. Eu quero que a igreja continue na fiação adorando a Deus. Cresce como uma rosa no meu jardim. Meu Deus, e assim muitos tentaram apagar o teu brilho nessa jornada. Tem lugares que tu entrou para fazer com amor e tu saiu machucada. Olha a chão da cama cheia e ninguém deu uma ligação nem para perguntar se estava bem, precisando de alguma coisa. E tu já falou: Deus, me leva que eu não aguento mais. No glória a Deus, essa igreja, Deus está dando a vitória. Receba nessa noite a espada pela tua mão. Continua adorando, continua adorando. Continua adorando, continua adorando. Deus está quebrando a obra do diabo nessa noite. Glória. Aleluia. Deus está visitando a tua casa, viu, mulher? Eu sou Deus que alcança o teu sangue. Eu sou Deus que alcança o homem da tua família cheia. Eu não quero te livramento nessa noite. Eu vejo alguém que muitas vezes te responde, bate de frente com você,
Mas o Senhor está dizendo assim: eu vou colocar por terra hoje a obra do diabo que fizeram na tua família. Glória a Deus. Vem aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Ei, Deus está quebrando corrente, vai na tua casa, ó. Deus está derrubando por terra o espírito de depressão que luta contra a tua vida. Eu sinto agora o adversário perdendo as forças do teu caminho. Teve canassi de cama, teve de canto do pianai de cama núria. Ai, Jomas. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma alma que eu vou usar para pregar. Abre a tua boca. Glória. Espírito Santo. Lança semente. Glória. Sou eu que levo lá. Eita Deus. Aleluia. Mas aí ele fala, Deus, mas eu vou falar. Eita, canto da Galileia. Pode não vir hoje, mas eu vou trazer. Estou eu renovando as suas forças, minha serva. Estou eu jogando por terra toda inveja lá no meio dos teus. Eita, Jesus. A igreja que glorifica nessa noite vai continuar recebendo vitória. Abra a boca para adorar. Mas como perdoar pessoas que te magoaram, pessoas que nos apunharam pelas costas. Ele é marachura e brincou, mas é fácil falar. Só Deus sabe o que tu guarda. Lembranças que vêm aí que te machuca. Na verdade, né? Que te ocorre. Estou eu curando uma cura. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor está colocando alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem pode dar um brado de glória nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. E passa-se, irmãos, só mais alguns minutos, eu estou encerrando. Para chegar no texto que eu li. Passou-se o período do juízo, onde Deus levantava juízes, porque o povo entrava em grande angústia. E durante essa angústia o povo se arrependia. Quem está me ouvindo, dá um glória a Deus. Glória a Deus. E durante essa angústia o povo se voltava ao Senhor. Então Deus levantou juízes, como Débora, que foi juíza, como Otiniel, que foi juiz, como Sansão, que foi juiz, como um dos maiores juízes que a Bíblia menciona antes de Samuel, que foi Gideão. Todos nós conhecemos a história de Gideão. Porém, quando Deus dava o livramento para o povo, a vitória estava na mão. O povo, como todo ser humano pecador, fazia o quê? Virava as costas para Deus. Ingratidão. Nós temos que tomar cuidado com a ingratidão. Muitas das vezes nós estamos passando por um aperto. Tem alguém que está sofrendo na nossa casa. A nossa vida, as portas às vezes estão fechadas. E nós começamos a clamar a Deus, pedir a Deus o livramento. Estamos numa situação de vida ou morte. Mas quando Deus nos dá a vitória, o que nós fazemos? Nós nos acomodamos. A palavra ela corta primeiramente para mim. Nós não oramos como antes. Muitas das vezes eu fico alguns dias sem subir nesse monte, que eu amo subir nesse monte desde de 2007 para 2008. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu oro nesse monte. Muitas das vezes 5 meses, 2 meses, mas de repente, minha esposa está aqui, ela sabe, que de repente eu apareço lá por cima. Oh, glória a Deus, você pode dar glória a Deus? Porém, o Senhor Ele quer mais de nós. Quando nós recebemos vitória, a tendência é vir o quê? O comodismo. E nós falamos assim na nossa mente: não precisa mais orar. Deus está no controle de tudo. Ah, o pastor está orando por mim. Ah, não, eu vou deitar aqui que eu estou cansado. O dia hoje foi corrido. Ah, Senhor, glória a Deus. A gente não faz uma oração nem antes de dormir. A gente dorme e não agradece nem pelos livramentos os quais a gente não viu. Quem pode dar glória a Deus? E assim estava o povo. Porém o tempo passou. Chegou o tempo de Ruth.
o tempo dessas duas mulheres, chamada Noemi e Ruth. Termina o tempo de Ruth e Noemi. Aí se inicia esse livro aqui, o qual eu estou pregando, que é Samuel. Num período de apostasia, onde havia um sumo sacerdote, cujo nome era Eli. A casa de Israel estava perturbada, pastor. Porque aquele que pregava, assim como eu estou pregando aqui, que tinha que pregar para o povo. E não somente pregar, mas ele tinha que viver a palavra de Deus. Ele tinha que praticar a palavra de Deus. Aleluia. E a Bíblia nos diz que ele estava cego espiritualmente. E ele tinha 2 filhos. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Um chamado Ofni e outro chamado Finéias. E ele não corrigia os seus filhos. Durante o sacrifício anual em Siló, a palavra Siló no hebraico significa descanso. Diga comigo, descanso. Descanso. Durante o sacrifício anual em Siló, os filhos de Eli saíam com as mulheres alheias nas tendas da congregação se prostituir. A casa de Deus estava uma bagunça. Mas Deus, na sua onisciência, precisava levantar o último juiz, o qual é Samuel. E Deus vai usar quem? Vai usar uma mulher estéril. E se você se aprofundar, você vai ver que Eucana, ele, segundo a lei do levirato, que autorizava o patriarca, desde a época de Abraão, ter mais do que uma mulher, algumas vezes por questões políticas, algumas vezes por questões geográficas, algumas vezes principalmente para suscitar semente, para suscitar descendente. Então Deus, foi uma vontade permissiva de Deus, não foi a vontade perfeita. Então, dentro dessa vontade permissiva, Eucana, ele tinha 2 mulheres, uma chamava Penina e a outra chamava Ana. Só que Penina, ela era inimiga. Penina, ela era arrogante. Penina, ela era aquele tipo de pessoa que falava para Ana assim: olha, eu posso, você não pode. Eu tenho, você não tem. Meu Deus. Eu prego, você não prega. Olha, eu tenho carro, você não tem carro. Eu tenho casa, você não tem casa. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, você não tem. Essa era a Penina que batia no peito. Só que Ana era uma mulher quebrantada. Agora eu direciono 100% essa palavra para essa noite que me ajeitou. Aleluia. Eu abençoo do pastor aqui. Glória a Deus. Está me ouvindo? Dá um glória que eu estou escrevendo. Às vezes você questiona porque você fala assim: meu Deus, eu estou no joelho, eu estou consagrando minha vida, eu estou renunciando tantas coisas. Às vezes você se afastou de tanta gente para estar aqui na presença de Deus hoje. E você olha a vida do ímpio que não está nem aí para nada, entre aspas, está vivendo uma vida de alegria. Está cheio de Penina que está se achando. E Ana aguentando essa humilhação quanto tempo? Deus falou para mim que vai tirar pessoas da humilhação. Sabe o que acontece, pastor? Está escrito assim no capítulo 1, que Penina afrontava Ana excessivamente. Só que Ana, ela tomou uma decisão. Diga, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. E ela decidiu orar. E a Bíblia diz que ela se colocou de pé, ela se levantou e foi até o templo em Siló, em lugar de descanso. E quando ela se prostra diante de Deus, ela faz um voto com Deus. E ela começa a chorar. Só que o choro dela não são lágrimas de crocodilo como a gente vê por aí. O choro dela é um quebrantamento de espírito. Realmente, pastor, ela queria viver o milagre. E ela faz um voto com Deus. Ela fala: Deus, se o Senhor tirar essa vergonha de mim, se o Senhor tirar essa humilhação de mim, Senhor Jeová, eu darei. Se o Senhor me der um filho, eu darei ele ao Senhor. Aleluia. E a Bíblia nos diz: quem está me ouvindo, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que Deus estava trabalhando, Aleluia. porque tudo é permissão de Deus. Aleluia. A esterilidade é permissão de Deus. Muitas das vezes o problema que você está passando é permissão de Deus. Porque Deus está dizendo que Ele tem o tempo certo, viu? Pra gente. Glória a Deus. Nossa! E a Bíblia diz que acredita que Deus tem o tempo certo. E a palavra de Deus nos diz, pastor, que ela orou e chorou. Glória a Deus.
de uma forma a qual, quando o sacerdote ali olhou, ele falou assim: essa mulher está embriagada. Essa mulher bebeu vinho. Falou assim: ei, mulher, tu tá doida? Você veio no templo que você bebeu vinho, você está embriagada. Ela falou assim: não tenhas tua serva como filha de Belial. Oh, nossa! Aleluia. Enquanto eu tenho derramado a minha alma na presença do Senhor, e pode levantar a mão e dar glória a Deus. Assim eu cama na cheia, se coloque de pé, Jesus. Glória a Deus. Para louvar aqui, pastor. Aleluia, glória a Deus. A irmã Hortência. Primeiramente, a irmã pode dar uma rachada. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Vai lá, aleluia, Jesus. fala o louvor. Louvor. Isso aqui sabe. Deus sabe. Fala pra você mim aí. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Glorifica a Deus, exalte a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória. Aleluia. Deus está tocando em corações aqui nessa Glória noite. a Deus. O Senhor está dizendo aqui nessa noite que a humilhação está indo embora da tua casa. Que a humilhação está indo embora da tua vida hoje. Deus está dizendo aqui: Penina vai ter que ver o que Deus vai fazer na tua vida. Muitas das vezes teve pastor que não te entendeu. Teve líder de igreja que não te entendeu. Aleluia, eu vou pedir para o pastor, aleluia, registrar aqui para mim, que eu vou guardar essas fotos aqui para a glória de Deus. Eu vou publicar lá no Facebook. Glória. Pode ser foto assim. Se você tirar de pé, melhor, fica melhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Jesus, vai dando glória. Glória a Jesus, aleluia. Deus falou assim: aonde não dava fruto, vai voltar a dar fruto, né? Vem aqui, Deus, em nome de Jesus. Fala para a chuva. Ela mandaram a baixinha e como ela se fala assim: fala para ela que grande é o chamado. Fala para ela que grande vai ser a honra. O diabo tentou te matar desde o ventre da tua mãe. Feche seus olhos, abra suas mãos. Perceba o que Deus está derramando agora. Eu estou visitando alguém que você tem orado. E eu estou dizendo: vou trazer resposta ainda para assistir. Adeus, adoradores. Adeus, adoradores. Adeus, adoradores. Adeus, adoradores. Vem recebe glória financeira na tua vida. O Senhor é contigo, vem aqui na frente. Aquilo que estava morto vai reviver. Aquilo que o diabo tomou, Deus vai te dar em conta. Abraça uma pessoa do teu lado. Abraça e fala assim: Penina vai ver a tua vitória nascer. Porque Samuel está vindo aí. Fala: Samuel está vindo aí. Deus visitou a Matriciana. Deus vai te dar presente. Alegria teu coração. Senhor, que derruba a igreja, a falsidade da tua família, aqueles que batem nas tuas costas, graça. E muitas das vezes é o meu Deus. Faz a fé no teu coração. Vai lá fazer o nosso Deus. O meu tempo é melhor do que o teu tempo. Receba a cura nessa noite. Receba a alegria nessa noite. Receba o livramento. Deus te dá um livramento nessa noite.
pedra, no cemitério. Eu viro a paz. Eu viro a paz na minha vida. Feche seus olhos, olha suas mãos em nome de Jesus. Satanás, vem a tempestade. Ainda luta na vida dela. Todo espírito que luta contra o céu. Em nome de Jesus, se ainda não tem fogo. Se ainda não tem fogo, Deus. Há um sinal da tua glória que é agora. Há um sinal da tua glória que é agora. Você que espera sair, você que espera lá. Vai soltando, solta a mente. Você que não deixa eu orar, você que luta pela nome da igreja. Porque Deus é contigo, aleluia. Glória a Deus ao Senhor. Dá um abraço nela, irmão. Glória a Deus. Receba a saúde, viu, varão? Eu vejo Deus tocando nos seus ossos. Eu vejo Deus tocando no seu sangue. Eu vejo Deus tocando nos seus ouvidos, ó. Porque o adversário já tentou colocar a surdez de raio. Job quer pode estou eu derramando um azeite na tua vida agora. Vai haver amor, viu, naquela família. Onde está o ódio? Estou eu tirando o ódio de coração. Porque a tua oração tem subido ao céu. Ai, daquele que tocar no Egito, diz o Senhor. Tu és como a menina dos meus olhos. Aleluia. Glória a Deus, igreja. A presença de Deus é notória nesse lugar. Quem acredita que Deus liberta? Quem acredita que Penina vai ter que ver a nossa vitória? A Bíblia diz que Deus visitou a madre de Ana e nasceu Samuel. Ei, aonde não dava fruto, vai dar fruto, viu, irmão? Eu vejo Deus alcançando uma menina da tua família. Eu não sei se é tua filha, se é tua sobrinha, tua neta, eu não sei o que é. Mas eu vejo Deus dando um livramento. Canalavas. Abra suas mãos. Em nome de Jesus. Meu Deus, a tua obra é completa. Deus já te livrou do infarto, viu? A tua obra é completa, Deus, nessa vida. Dentro de poucos dias, Deus vai fazer uma grande mudança, viu? E tu vai alegrar o coração. Muitas almas, viu, varão, vão se chegar aqui. Não, eu não te conheço, eu conheço você há pouco tempo, mas parece que nós nos conhecemos há anos. Porque o Espírito testifica. E o dia que eu orei para Deus, porque eu não queria pregar, irmãos, eu confesso aos irmãos. Mas eu fui e falei, ele me fez o convite, eu falei com o pastor, eu falei, se for de Deus, o pastor vai me dar bênção. O pastor deu a bênção. Aí eu tinha o zap dele, eu falei, eu não vou mandar mensagem para ele. Não, que não é orgulho, mas eu falei, eu não vou mandar mensagem. Deus vai criar uma situação. Estou ali chegando no bolso, ouço assim, oh, glória a Deus, varão. Paz do Senhor Jesus. Uma bênção. Para a glória de Deus. Aí ali Deus preparou a agenda, nós estamos aqui para a glória de Deus. Vou orar pela minha vida, pela minha família. Eu vi muitas vidas se achegando aqui, viu? E Deus fala assim, fala para ele que eu tiro o cansaço. Fala para ele que são muitos os espinhos. Aí Deus troca os sapatos. As sandálias dos teus pés. Eu te chamei como Moisés naquela sarça.
Te canto na raça, quantos que estão contra, quantos que estão com pedra, meu filho, porque o homem natural não entende as coisas que eu faço. Estou eu colocando paz, viu? Tem como a nossa. Neste lugar, estou eu levantando a bandeira de Comanavá, céu de vitória. Estou eu explodindo, ó, e vai ser rápido. Vão te procurar, pessoas vão te ajudar. Diz o Senhor, descansa o teu coração. E aquilo que eu comecei, eu não deixo pela metade. Diz o Senhor para a tua vida. As palmas do Senhor. Deus abençoe essa igreja.